Dois, um pouquinho. Uhul! Agora começou. Então, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos à nossa primeira reunião online virtual da nossa eletiva, né? Quando a gente conversou, né? Fomos eu e o professor Paulo, né? Somos responsáveis por essa eletiva de filmes. Né? O nome da nossa eletiva é Filme em Ação. E hoje nós precisamos definir qual vai ser o rumo dessa eletiva. Porque nós conversamos, né, com vocês pessoalmente, né, nos dois grupos, e os dois grupos gostaram da ideia de nós enfatizarmos os filmes, tá? E partindo dessa sugestão, o nosso encontro de hoje é justamente para a gente adequar, né? Como que nós faremos essa eletiva? Alguém quer falar? Algum Ô, aluno? Sinta-se à professora, vontade. professora, também Sim, nós ia ver o nome da eletiva, né, que nós ia colocar. Emily, certinho. O Nós nome tínhamos vale a pena ver combinado. de novo, professora? Então, vamos por partes. Nós não tínhamos nome para eletiva, foi sugerido, vale a pena ver de novo, só que ficou uma coisa bem, tipo, clichê e que já existe, né? Porque o Vale a Pena de Novo é um programa da Globo. E aí, o que acontece? Eita, minha bateria acabando, peraí. Deixa eu só, um minutinho, deixa eu só colocar aqui o carregador, senão nada flui. Então, vamos lá. Prontinho. Então, vamos lá, gente. Ficamos por decidir mesmo qual seria o nome da nossa eletiva. Então, por enquanto, eu deixei filme em ação. Mas se quiserem mudar, gente, sintam-se à vontade, quero sugestões, tá? Esse aqui é um espaço democrático, né, mesmo sendo virtual, para que a gente consiga aí pensar no nome mais adequado. Mas por enquanto, tá filme em ação, porque eu tinha que cadastrar na sede e foi o primeiro nome que a gente pensou, tá bom? Tranquilinho? Alguém que está aí tem alguma sugestão? Pode falar ou escrever pelo chat, tá? Sinta-se à vontade, gente. Vamos participar, porque não é só eu e o professor Paulo que temos que estar falando aqui, tá? Então, vamos lá, Giovana, André, Emily. Alguma sugestão, gente? Vocês estão aí? Ou vocês estão metendo do louco? Tô pensando, Hum. professora. Tudo bem, Giovana, fica tranquila. Tem que ser Pobre Flix, professora. Como é que é o nome? Pobre Flix. Pobre Pix. Tan, 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 tan. Produções Pobre Pix apresentam. Escreve isso aí, Emily, escreve aí. Mas eu acho que não tinha que ser Pobres Pix. Pix é interessante, pixels, né? Mas algo semelhante. Não, Que tal professora, fazermos análise é igual ao livro Pobre da Elite do ano Flix. passado? Gostei. Que tipo de análise nós podemos fazer? Tanto é que você vê que assim, eu jogo para vocês a pergunta, né? Qual o objetivo dessa eletiva? O que nós vamos fazer com esses filmes? O Luan falou da questão da gente analisar como a gente analisou o filme Eu, Robô. O filme não, como é que fala? O livro Eu, Robô. Poderíamos pensar em analisar alguns filmes? Sim, também poderíamos pensar nisso. Vai escrevendo alguém. Emily, pode falar. Emily, você levantou a Professora, mão, Emily? é Pobre Flix, né? Pobre Flix. Ah, tipo Netflix de pobre. É. Entendi. Não somos pobres, não é isso. Nós estamos numa condição financeira diferente. Tá aí o professor Paulo, sociologicamente, para nos orientar sobre isso. Então, gente, qual vai ser o objetivo da nossa eletiva? Pobre Flix fica ruim? Fica tipo muito, sei lá, né? Eu não sei qual palavra seria, mas assim, a gente teria que pensar em algo mais interessante. O Pobre Flix eu entendi a piada, mas assim, para nossa eletiva tem que ser algo que chame atenção. Porque assim, a gente vai usar, os filmes são a base da nossa eletiva. E o que nós vamos fazer com esse filme? Hum? Alguma sugestão? A gente precisa de algo assim. Vou até passar outro slide para vocês terem uma noção. Então vamos lá. Qual é o impacto de um filme causa na nossa vida? Quem gostaria de falar Professora, sobre isso? ciência. Pode falar, Lula. Sobre o nome, a gente podia colocar SYC, tipo uma sigla assim, significaria Second Year Cine. Eu vou mandar no Hum, chat, calma aí.
Isso, manda no chat. Super agradeço. Porque nós vamos decidir isso agora, né? Quem entrou, entrou, quem não entrou, paciência, né? Sabe, nós temos que nos ater, que nós temos cronogramas e dias para fazer e decidir aí a nossa eletiva, né? A base dela é filme e o nome ainda pode ser mudado, né? Second Year Cine. Seria o quê? O segundo ano de cinema? Essa tradução? Qual que é a tradução do ano? Seria segundo ano Cine, porque somos do segundo ano e vamos trabalhar com cinema. Então seria segundo Show! ano Cine. Nossa, gostei, gostei. O que que vocês acharam, gente? Galera? Emily, André, cadê o povo? Só entrou para ganhar nota? Não tá Ah, entendendo. ficou bom, professora, ficou bom. Ah, tudo bom? Isso vai além do meu intelecto, é ótimo. Ai, lógico que não, gente. Achei show, show, show. Eu só preciso aprender a falar, né? Porque o inglês ainda estamos num processo de conhecimento. Gostei, gostei. O que você achou? Paulo, você tá aí pro. Ixi, Tô sim, eu desliguei aqui o meu fone, porque você também desligou. Meus cachorros estão latindo muito aqui, mas é ih, muito criativo a ideia do CNC. gostei. CYC, né? CNC. Isso, Muito legal, muito criativo. gostei Bacana, também. começamos bem, hein? Já gostei. Começamos Então, bem. O fechamos. discurso, a Eu gente vê que gostaria de o ser incluso. cinema. Eu queria até abrir um parênteses aqui. Quando a gente fala de cinema, ele é muito amplo, né? Nós Sim, temos aí as séries, nós temos aí os seriados, né? Então, quando ele falou até o CC aí, eu até lembrei desses seriados que passam na TV, né? Mas é isso aí, sim. ficou muito criativo. E só para lembrar que o cinema ele é muito mais abrangente, ele é objeto de estudo no mundo inteiro, ele é objeto de estudo da filosofia. A interação dele com o nosso dia a dia ultrapassa até mesmo as nossas noções do que é real, né? Porque a gente viu, por exemplo, como o Coringa foi totalmente debatido no mundo inteiro, e o Coringa é só um exemplo de como a telinha ela impacta o psicológico das pessoas, da galera, da juventude. Então, isso está muito. Os jogos, por exemplo, né, violentos, né, muito se discute se eles tinham. Não é que muito se discutia, é que muito se discute ainda. Tem muita coisa acadêmica, tem muita gente fazendo ciência, né, estudando, pesquisando o impacto do cinema na vida da gente, porque o cinema ele narra a nossa história, né? Nós temos aí filme desde dos tempos da caverna, aí os grandes romances, as grandes guerras, as grandes utopias, né? O nosso dia a dia, né? Nós temos aí, por exemplo, Central do Brasil, nós temos aí, por exemplo, esse filme aí do Rio de Janeiro, me falha a Cidade memória de Deus? agora, Cidade de Cidade Deus? de Deus, Cidade de Deus. O outro também que trata uma realidade muito grande nossa, que é o do BOP lá da polícia, e por aí vai. Tropa de Elite. Eu só não quero falar muito. Oi? Tropa de Elite. Tropa de Elite, que é a narrativa assim nua e crua da nossa realidade, né? Não é uma fantasia apenas, não é uma ficção. O cara ele tem assim uma narrativa, né? Uma leitura da sociedade assim muito clara. Então, independe da ficção, né? Eu gostava na minha juventude de assistir os Aliens, né? De assistir essas tropas estelares, né? Esses filmes aí, tem um monte deles, enfim. Mas eu gostaria de ouvir a galera, porque a gente está colocando isso, né, Kelly, para que eles mostrem o mundo deles, né? Por exemplo, o Pica-Pau. Qual é a figura da violência que existe num desenho chamado Pica-Pau? Qual é a figura de violência que existe, capitalista, que existe num filme, por exemplo, Os Tio Patinhas? O pessoal nem talvez lembre porque, né, sabe aí de alguma coisinha, mas tem tanta ideologia e tanta força nos filmes, nos desenhos, nos romances, nos filmes de terror, por exemplo, né? Como que ele influencia, impacta a gente. Eu sou o maior, desculpa usar a expressão aqui, eu sou o maior cagão para assistir filme de terror. Eu não assisto. Nem Somos de dois, dia. professor, somos dois. Eu nem consigo ir no banheiro. Somos dois?
Que, mano, você pode colocar 2 horas da tarde, pode encher a sala, mas se eu prestar atenção 1 minuto no filme, eu saio tornado, mano. Eu fiquei assim depois que eu assisti. Eu fiquei assim depois que eu fiquei assim depois que eu assisti Invocação do Mal 2. Eu não conseguia nem ir no banheiro. Aí, então, não vou, mano. Quer dizer, então, os filmes, né, ele tem um impacto sobre a gente, né? E eles são objeto de estudo da psicologia, da sociologia, da filosofia. Se estuda muito o impacto dos filmes até no ensino de filosofia, por exemplo. Né? Existem pessoas que estudam cinemas apenas para dar aula para o ensino médio de filosofia. Olha que bacana. O cara entra na sala só falando de filmes. O Gilvan falou do Batman esses dias aí, né? Para a galera. Então, existe todo um repertório atrás dos filmes que a gente precisa se dar conta que eles são objetos realmente de estudo e também de influência. Eles influenciam o nosso dia a dia, eles influenciam a galera e, às vezes, eu e você não, mas a maioria das pessoas, eles têm uma influência, sim. Tudo bem? Por exemplo, eu lembro de um filme chamado Atração Fatal, com a Glenn Close, né? Eu acho que o nome dela é isso. E é um filme antigão, mas é um filme que retratava... mas eu tô falando muito. Eu quero ouvir a galera aí. Depois a gente fala um pouco. Isso é da hora, todo mundo quer só escutar o senhor só. Não, receba. É importantíssimo, Paulo, porque a gente precisa nortear eles das possibilidades do que fazer na seletiva. E você está dando um suporte muito bacana, por isso que eles estão gostando de ouvir. Pode falar. Quer ver, por exemplo, vamos usar um filme que tem uma ideologia muito grande, que a gente às vezes não se dá conta, mas era os americanos se colocando como pessoas melhores, como os melhores seres humanos naquela região, né, e para o mundo, e tratando um outro povo como subpovo. Um povozinho, um povo sonolento, um povo barrigudo, um povo lento para as coisas, um povo que vivia no deserto. Quem pode... E o cara usava um cavalo e era mascarado. Quem fala o nome do filme para mim? Aí, gente, alguém sabe? Quais são as características? O cara usava um cavalo, tinha uma máscara, usava todo uma roupa assim preta, né? Usava uma espada, Zorro. Não é? Isso. Você viu? Eu vou deixar a Marisa zoou a gente. Que filme é esse antigo? É filme antigo, sim, viu, Marisa? No chat, eles estão escrevendo no chat essas coisas, gente. Rachei o bico. Mas olha só. Se a gente se a gente fizer uma análise do Zorro, né? Eles já assistiram o Zorro com Antônio Bandeiras, com a Catarina Zeta-Jones. A Catarina Zeta-Jones, por exemplo, mulher lindíssima, né? Eu queria assistir os filmes só para vê-la. Então você tem esse imaginário, né, que a telinha tenta conquistar, que vai desde aquelas nossas utopias sobre valores, né, que a gente tem, sobre o que é ser bonito, o que é ser o belo. Né? Olha outro tema legal para se discutir no cinema. É como, por exemplo, eles ultrapassam assim as fronteiras para nos trazer como a ditadura do belo, a ditadura do que é bonito, né? A ditadura do que... No filme Zorro, isso deixa muito claro, que é a ditadura de um povo que é superior a outro povo, né? Aos mexicanos, por exemplo. E isso tem a ver até os dias de hoje, né? Por isso que eles se odeiam, né? Um mexicano prefere ir para o inferno do que, assim, em certo sentido, né? Tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos, eles falam. Né? Exatamente. Que é a questão... Então, e por aí vai. E aí, se você pegar o Homem-Aranha, se você pegar o Batman mesmo... É verdade, A Vida é Bela é um bom filme também. A Vida é Bela, o Luiz trouxe aqui no chat falando desse exemplo, né? Então, são vários filmes que a gente pode pensar... Eita, alguém colocando aí. E pensar no que fazer com ele dentro da seletiva. Pensando nisso, vamos para o próximo slide.
Vai lá, Paulo. Quer ver, ó, só para terminar, existe uma coisa do imaginário popular que a gente pouco estudou, eu pouco estudei, mas a gente leu algumas coisinhas muito rápidas, que é o universo da criança. A Bela Adormecida é branca, bonita, conceito de que é uma raça superior, que conceito de que é a branca que é bonita, conceito dos 7 anões, os conceitos de cada anõezinhos ali, né, o que cada um determina naquela figura, daquele filme, o conceito da rainha malévola, e aí vai, galera. É tanta coisa para a gente discutir nesse universo do cinema que a gente tem que estudar. Eu estou falando aqui tudo de coisa que a gente já viu, né? Que eu não peguei para ler e falar aqui com vocês, não, né? Mas da Branca de Neve e a todos esses filmes, esses desenhos americanos aí, tem toda uma ideologia por trás. Entendeu? Eles não fazem coisa assim simples. Aqui o menino comentou que o Zangado é melhor não. Coitado do Atim, nos tempos de pandemia, coitado, ia ser excluído. Exatamente. Exatamente. A figura do Dodói, né? A figura daquele que vê a vida só de um lado, né? Aí vai. Segue, senão a gente fala demais. Quais são os estilos de filmes que nós conhecemos? Né? Você já deu até uma introdução, né? Que você já veio de monte, né? Aqui sai a bolha de sabão. Ah, aquele é o Dunga, viu, Marisa? O Dunga que é todo atrapalhado, é o mais novo e atrapalhado. Você vê que nesse pouco tempo que nós conversamos, e o professor Paulo falou, você vê, o professor Paulo já falou de um filme de ação, ele falou de filme infantil, falou de terror, de ação. Que tipo de filmes nós conhecemos? Que estilos a gente conhece aí? Romance. Drama, comédia, terror, romance, drama, aventura. Excelente. Aventura legal. Eu lembro do Ace Aventura, gente. Suspense, ação, muito bom. Eu tô dando aqui a resposta que eles estão falando no chat, tá, Paulo? Que nem todo mundo tem pelo amor de vergonha Deus. de expor desenho, mas eles escrevem no chat, eu tô lendo aqui. Então, olha Segue a aula, sugestões nós temos. Ficção, stop motion, show. Fora que, assim, não só os filmes, como os seriados, eles têm, né, uma tendência de um estilo de música. Anime, verdade, a gente tem um anime, né? E nós temos várias histórias dentro do anime também, né? Documentários, muito bem. Bárbaro. Show. Olha quantas possibilidades que a gente pode explorar nessa nossa eletiva. Pensando nisso, o próximo slide, sugestões. Essas foram algumas, gente, que eu coloquei aqui, isso pensando nas 2 turmas que nós fomos, né? A gente foi numa semana na turma 1 e depois na turma 2, né? Mas todos tiveram oportunidade aí. Então, assim, o que nós poderíamos fazer? Então, assim, eu vou ler as sugestões que vocês passaram para nós. Vocês foram falando, eu fui pensando e coloquei aqui. Então, reprodução cinematográfica de um trecho de um filme marcante. Então, assim, será que seria interessante para nós, para vocês, reproduzir um trecho de algum filme marcante? Que filme seria esse, por exemplo? Porque, assim, percebam que nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que fazer uma pesquisa muito boa em relação a filmes. Então, de repente, seria o caso até da gente separar em grupos, sabe? Um grupo que vai pesquisar sobre os dramas mais conhecidos, sobre a ficção mais conhecida, sobre o documentário mais conhecido, que década que nós vamos pensar. Então, assim, a nossa reunião de hoje, a gente tem que deixar tudo isso muito bem esclarecido, né? Porque quem conseguiu participar desse momento aqui com a gente tem que estar muito coerente, porque quando forem perguntar, a gente tem que saber o que falar. Então, deram essa sugestão da reprodução. O que vocês acham? Pessoas? Bom, o túnel do tempo pode ser top. Se separar, tipo, numa ordem cronológica, a pessoa vai e faz. Concordo, Lu. Concordo. É que, assim, se vocês não quiserem falar, pode mandar no chat que eu escuto, tá? Eu leio aqui. Podemos falar da história do cinema durante os anos e as décadas que usavam. Bacana, Micael, bacana. O que mais que a gente pode fazer? Aí são sugestões, né? Essa daqui eu só li as sugestões que eles deram. Eu não ouvi ninguém falando aí desses filmes atuais, né? O X-Men,
esses filmes da Marvel, né? Mulher Maravilha, 1984. Sabe, esses filmes, o Doutor Morte lá, enfim, todo esse pessoal aí dos filmes da Marvel, eles têm, assim, um mundo, um universo dentro da Quadrinho, psique, né? Os quadrinhos já nasciam muito antigo, né? Quem ama quadrinhos, quem vai a gostar dos animes, enfim, vai gostar desses filmes todos aí da Marvel, né? Eu acho que aí o pessoal precisa sugerir mais, porque eles assistiram. Talvez eles não estão lembrando agora, né? A Liga da eu mesmo. Justiça. Algo que me impacta bastante em filmes é, por exemplo, o protagonista ser um negro, ser um preto. Lembra que, assim, marca a gente quando a gente vê o Pantera Negra, por exemplo. Quanto tempo não tinha um filme que o protagonista era preto? Quando eu penso em Exatamente. mulheres, né? Tem a Capitã Marvel, tem a Mulher Maravilha. Quanto tempo, assim, quantas mulheres que são as protagonistas, são as heroínas, né? Porque a gente vive num contexto bem machista. Tem tudo em volta de um homem que fez isso, um homem que fez aquilo outro, né? Tanto é que, assim, a Elenir passou para mim um documentário de mulheres seriais killers. Olha que situação. Geralmente a gente vê homens, né? Que é questão do É terror e verdade. tal. Eu queria ver esse Olha aí. quantas possibilidades. Eu queria ver esse aí, que eu queria ver se eu fico com medo dela. Porque Eu te dos homens passo o eu link tenho. depois. É um documentário das mulheres serial killers, né? Mulheres que matam. Então, ó, gente, aí vocês pensam aí. E assim, gente, já que vocês não querem falar, escreve no chat, porque a gente, depois eu e o Paulo, terminando aqui a eletiva, ela é gravada e a gente consegue rever e pontuar para a próxima reunião. Então, assim, pensando na reprodução cinematográfica de um trecho, escreve aí no chat, gente, filmes que para vocês seriam interessantes a gente reproduzir. Claro, lembrando que assim, nós estamos no contexto da fase vermelha. Se eu pensar na reprodução, tem que ser em casa, porque por enquanto a gente ainda não retorna para a escola. Então pense nessas possibilidades, tá? Aí aqui, ó, segunda sugestão, ó, um curta-metragem. Tanto é que o Christian falou disso, né? Da gente fazer um curta-metragem com a rotina do aluno do Inácio Monteiro. E vocês, o que vocês pensariam quando você pensa num curta-metragem? O que você pensaria em mostrar num curto tempo, né? Porque o curta-metragem dura aí 2 minutos, né? O que vocês pensam, gente? Ixi, a galera tá tímida. Luan, Emily, cadê o André? Cadê esse povo? Gente, vocês estão aí, gente. O ruim das lives é isso, né? Eles logam e depois eles somem por alguma razão e a gente fica falando sozinho. Pelo amor de Deus, né? O Homem Invisível. Eu acho que eles estão assistindo o filme Homem Invisível e estão Só pode. pagando de louco pra gente, você entendeu? Porque eu lembro na minha infância que eu adoraria ser invisível em algumas circunstâncias para fazer um monte de traquinagem, você entende? Gostaria muito de ter o Homem Invisível, entendeu? E eu lembro disso. Então, o pessoal, eu estou até vendo aqui uma universidade, que é a Universidade Federal de Santa Catarina. Eu tenho repositório lá, quero passar o site, pessoal. E está aqui um monte de filmes aqui, isso que você falou, acabou de falar agora, que são filmes pequenos, né, pequenas produções, enfim, então, são estudos. E a ideia de trazer para o pessoal é para eles pesquisarem em sites acadêmicos, o Google Acadêmico, por exemplo, essas universidades, todas elas, a USP, todas as universidades, eles têm departamento de cinema, eles têm departamento de teatro, e não somente isso, eles têm na sua interdisciplina, né, estudos na área de cinema, teatro, televisão e por aí vai. Tudo bem? Mas eu lembro de que eu gostaria de ser um homem invisível. Bacana. Gostei. Gostei. E aí, assim, Professora, não, pode falar. eita. Sem ser nesse negócio de curta-metragem, daria pra pegar algum livro, um filme que foi baseado em um livro, falar as diferenças sobre eles. Daria então pra escolher algum personagem específico de algum filme, como o professor falou, o Coringa, falar sobre o que ele tem em relação ao mundo do filme do Batman, o que ele traz pro Batman, o que o Batman traz pra ele, um mundo assim. Bacana, gosto da ideia.
Tanto é que a Daria, assim, quando a gente pensa no Batman, assim, eu amo quadrinhos, tá, gente? Então, assim, eu vou tendenciar para a história dos quadrinhos. Às vezes a história dos quadrinhos não é a mesma história que é contada no livro, não é a mesma história contada na narrativa do filme. Então é interessante a gente, de repente, pensar num filme que a gente trouxesse essas três dimensões, essas três realidades. Então é muito show. E quando a gente pensa no filme Coringa, todos os filmes que envolvem o Coringa, os últimos, principalmente, foram extremamente complexos, né? Porque eles trazem à tona o caos de algo que é diferente. Então é muito interessante. Eu gosto da ideia, Gabriel. Muito me agrada. É verdade, legal. É muito boa. Ô, Gabriel, existem muitas pesquisas de universidade, né? Quando a gente insiste com vocês sobre essa questão de pesquisa, é porque o universo da escola, ela é de pesquisa, né? O universo de uma escola de ensino médio, principalmente a nossa, a cara dela é de trabalhar vocês para serem futuros pesquisadores. E vocês gostarem já de pesquisarem aquilo que fala com vocês. Então, se hoje o cinema fala com vocês, o Coringa fala com você, olha só que rico e que a imensidão do mundo que você vai entrar quando você verificar, por exemplo, na USP, que tem pesquisas seríssimas estudando o Coringa, por exemplo. Já pensou? Se você entrar na USP, vai ter. Entendeu? Não é só a USP, não, e outras universidades também, e outros que vão estudar outros personagens. É só trazer esse gostinho, né, de pesquisar um assunto para nos ensinar, porque na verdade você também vai nos ensinar com relação ao universo do mundo do Coringa, que eu só assisti o filme, mas deixei de ver um monte de detalhes lá, por exemplo. Sim, bacana. Aqui, Paulo, o pessoal está falando do Esquadrão Suicida. Por exemplo, eu mesma, qual foi a experiência que eu tive com o filme, né? Tá bem fora da realidade do quadrinho, sim. Só que o que é interessante do filme que fizeram? O primeiro, tá? Eles trazem a visão de que, assim, nós temos o que é o bom e o ruim, certo? E aí Aham. acontece, no filme do Esquadrão Suicida, eles não são os vilões, eles são vilões, entretanto, eles são chamados para quê? Eles são chamados para fazer algo em prol de um benefício, né? Então, na verdade, eles se tornam bons, né, no filme. E a gente trazia essa questão, né? A gente fez a caracterização dos personagens, a gente falava dos personagens, os alunos, e no meio eles faziam o quê? Nós fazíamos o quê? Um debate sobre o que é ser bom, o que é ser mal. Será que todo vilão é 100% malvado? Será que toda pessoa que é considerada boazinha, ela é boa? Né? Então, é muito interessante isso, né? Aqui, já parou para pensar? Calma aí, deixa eu ler aqui a pergunta do... Que eles vão falando, às vezes, o chat muito rápido. Aí o Luan traz assim, já parou para pensar que a desgraça para destruir o mundo desse filme foi literalmente a criação do esquadrão? Pode ser, sim, entendeu? Aqui eles falam, não é ético, eles fazem por algo que não beneficiam a eles. Olha quantas questões a gente pode falar, né? É que nem La Casa de Papel, né? Eticamente, o que eles estão fazendo é certo? Não é? Então, olha quanta coisa a gente pode explorar, gente. Então, assim, é importante esse nosso encontro, porque olha quantas questões nós já levantamos, né? A possibilidade de fazer um túnel do tempo com os filmes, a possibilidade de trazer os diversos mundos onde o Coringa foi, né? Um dos vilões, se a gente pensar em quadrinho, qual é o vilão mais, assim, lembrado? Coringa. Então, de repente, a gente poderia trabalhar com pesquisas que abrangessem tudo o que mais se destacou. Com certeza, para mim, na minha geração, e outras também, assim, pensando nos filmes, o Coringa se destaca com certeza, inclusive os atores. Um dos atores até já morreu, porque ele entrou tanto na vibe do Coringa que ele chegou uma hora que ele não conseguiu separar o que era ele e o que era a personagem. Ele acabou se matando, né? Mas Você foi vê, um ó. dos melhores Coringas que eu vi foi o dele, né? Então, olha que interessante essa questão. Pode até ser. Calma aí, deixa eu ler aqui. A Marisa falou da questão do. Porque só os vilões podem estar fazendo bem de forma errada, né? Isso é muito interessante, né? Por que se coloca nesse contexto, né? Quem é o herói apenas? O herói é só o. Olha a questão do Thanos, né? A gente pensa no. Como é que fala? No. Ai, gente, como é o Vingadores. nome? Os Vingadores, né? Você vê que, assim, olha que situação, o que são os Vingadores? Quando você pensa no nome Vingador, você pensa em algo positivo, você pensa em algo negativo? Vingadores do quê? Né? Morra Eren. Quem é Eren, gente? É, Bacana.
Então, assim, tira a nota dele, professor. Professora, também sabe o que eu tava pensando? No tipo, igual Fala o aí. Coringa, a nós todos. A gente interpretar o Coringa, seria isso? A gente podia colocar ele como. Tá aqui, moço. A gente poderia pensar Não, Pode falar. Fala aí, Emília. pode falar, professora. Não fala a sua ideia, que eu acabei. É que às vezes a modernidade não deixa a gente falar ao mesmo tempo. Não, assim, igual, nós pode voltar lá no passado do Coringa, sabe? E ver o porquê ele se tornou essa pessoa. E você acredita, Emily, uma curiosidade que. Porque assim, eu gosto de quadrinho. Para com o ataque, gente, no chat que tá gravando. O que acontece? Nos filmes, não fala a origem. Pode ver, nunca fala a origem. Só tem um desenho específico que até aborda um pouquinho por que que o Coringa se torna o Coringa. Tá? Tem um desenho que fala. No quadrinho não fala, em nenhum filme, né, cinematográfico também não fala, assim, dá tipo, uma pequena nuance, exceto esse último, aquele último dá uma noção, né, uma possibilidade por que ele se torna o Coringa. Então a gente pode pensar numa parte da nossa culminância, deixar especialmente pro Coringa, tá? Aí vocês escreverem no chat que depois, tudo que vocês estão escrevendo, porque assim, eu não sei se todos têm acesso ao chat, acho que sim, né? O, o que acontece? A gente pode pensar nisso, porque eu vou usar todas as ideias que vocês estão escrevendo no chat, estão falando, e aí eu trago para vocês o que a maioria de vocês decidiu, tá? Fica tranquilo. Aí aqui, continuando nas sugestões, cuidados em sala de aula, reprodução de um cenário. Então, por exemplo, se eu pensar no Coringa, que cenário que a gente lembra do Coringa? Né? Se eu pensar no filme, eu lembro, tipo, o cenário do quê? Da entrevista, né? Que ele mata o cara lá, bem tu, né? Se eu pensar na Capitã Marvel, que cena, né? Gotham City no caos. Seria muito louco se alguém fizesse um grafite de Gotham City. Olha que bacana. E alguém caracterizado, de repente, do Coringa, do Batman, sabe? Seria interessante. E vocês, que ideias teriam para reproduzir um filme sem ser do Coringa? Vocês teriam alguma sugestão? Qual? Ixi, alguém falou aí. Por lugares incríveis é bom. A gente podia pensar nisso, né? Pensando numa produção de cenário, que cenário a gente gostaria de reproduzir, né? Tem tem várias possibilidades de cenários, como esse que retrata a depressão, que vocês falaram aí, algum encantador, algum no mundo das princesas. Aí a gente pensa, e vocês vão colocando as sugestões aí, gente, o que vocês vão estão achando. E aí, assim, você viu que a próxima pergunta é quais filmes seriam representados, né? A gente tem que definir isso aí. O do As Coringa, pelo que eu branquelas. vi, tá indo. Nossa, as branquelas é show, hein? As branquelas, real, a gente podia, inclusive, reproduzir um pedaço do filme, sabe? Que, meu, quem não lembra daquele filme? As Branquelas foi uma comédia sensacional, né? O Terry cantando a música. Nananana. É bacana pra caramba, né? Nós tava até montando o grupo, professora, quando você pediu que o Gabriel até ia fazer, sabe, um papel deles, que ia chamar outro menino negro pra Tá fazer também junto com ele. É verdade, o Gabriel até comentou que precisava ter outro negão para fazer a branquela junto com ele. Então a gente pode pensar. Então, assim, vai sugerindo aí, com essas sugestões que eu escrevi aí, que vocês estão lendo, todo mundo está tendo acesso, vai escrevendo no Latrel. Latrel é sensacional. Escrevam aí sugestões do que a gente podia representar, que filmes a gente podia representar, né? E aí, assim, que lições aprendemos com os filmes? Então, poderia ter alguém na nossa seletiva que fechasse ou iniciasse falando por que a gente pensou na seletiva, o que a gente aprendeu com isso, entendeu? E assim, eu coloquei também a opção de exposições de looks que se destacaram, né? Porque, sim, por exemplo, O Diabo Veste Prado. Gente, aquele filme é sensacional. Assim, é claro que ele é muito específico para moda, mas assim, aborda questões de como um patrão trata o seu funcionário, a importância de você estar bem trajado. Clube da Luta também é bacana. A gente poderia organizar uma luta, mas assim, tem que ver se a gente não vai estar em época de pandemia ainda, né? Porque a nossa eletiva, gente, a apresentação dela, a culminância, vai ser em julho, mês 7. Então a gente tem aí março, eu vou apanhar o Luiz, tem março, abril, maio, junho e julho. Então a gente tem 5 meses aí para estruturar isso. E assim, a gente precisa respeitar os protocolos de saúde. Vale nota? Vale nota. Professora, sabe que nós pode fazer também? O Pequenino. O Pequenino também é engraçado, uma comédia sensacional. Aqueles irmãos,
né? Aqueles irmãos, eles são fantásticos na arte da comédia. Eu não lembro o nome deles agora, mas são 4 irmãos que sempre atuam na área da comédia. Nenhum deles que a gente mais conhece é o que fez Eu, a Patroa e as Crianças. Lembra? Michael Caio! Não? Esse seriado super bombou, né, na questão da família. Os irmãos Waynes, isso mesmo. Valeu. Tinha de aluno melhor matéria. E tem filmes, inclusive, de escola, gente. Tem vários filmes que tratam sobre a questão de escola. Tem mesmo. Exato. Como é que é? É a Escola da Música. Ai, gente, não vou lembrar agora, mas assim, é muito bacana a questão de trazer a realidade de escola. Tem vários filmes de escola fantásticos, né? Tem Escritores da Liberdade, Escola de Rock, né? E também tem, Kelly, aqueles filmes que retratam, são os filmes, caso verdade, né? Assim, se a gente pode dizer isso, que retratam os assassinatos lá, Columbine, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Sim. Tem mais uns 2, 3 aí que é só dessa temática, né? Que não está muito distante da nossa realidade, pelo menos aí 2, 3 anos aí em Suzano, né? Então Sim. é legal também, se o pessoal abordar isso, mas sempre com crítica, né? Sempre observando a crítica, estudando, né? A gente não pode chegar numa situação dessa e colocar a gente tem que falar isso para eles, aí você está falando, eu também falo isso nas aulas, eu estou falando agora. A gente tem que tirar o senso comum um pouco de lado aí. A gente tem que estudar, por exemplo, eu estava falando do Coringa. O Coringa é magistral. Como que foi discutido, como que os americanos discutiram essa sociedade doente, né? E quantos Coringas existem escondidos dentro de cada casa, né? Eu posso ser um Coringa e não sei. Todos nós podemos ser Coringas nesse sentido, né? É só dar um momento ali de loucura na gente e processos que vão desencadeando e a gente faz essas bobagens todas que ele fez. Mas é isso, eu falei demais já. É só observar que é preciso pesquisar o filme, e aí se a gente precisar de outra live para falar sobre isso, né, a gente até fala, não sei se está organizada para isso, né? Sim. Aqui a Marisa fez uma piada, a gente fazer um motoqueiro fantasma tacar fogo nos coleguinhas, não pode. Pedagogicamente isso não pode. Mas assim, olha quantas ideias nós já temos, né? Então, gente, essas perguntas, eu vou fazer um formulário delas, eu vou disponibilizar, na verdade não, eu vou disponibilizar esses slides para vocês, né? Terminando a seletiva aqui, gravando, eu já vou disponibilizar. E a gente quer resposta, né, Paulo? Eu quero que vocês, cada um de vocês, vai escrever, escreve no caderno, depois manda a foto para mim. Manda para mim, porque assim não acumula com o Paulo, manda para mim, para que a gente consiga ver, porque aí eu tenho evidência do que vocês estão falando. Porque alguns se manifestaram aqui, outros ainda estão quietinhos. Então, assim, todas essas. Fazer um cosplay. Cosplay é legal, gente. Cosplay é legal. Como é interessante. E tem coisas baratas de se fazer e ter e causar, não é causar por causar, mas é o impacto de mostrar a verdade de um filme, né? No nosso imaginário, por exemplo, Os Incríveis, né? Aqueles desenhozinhos lá que parece bobinho, mas é uma família, né? E todos eles ali têm uma relação bacana, muito singelo os diálogos, mas é legal. Enfim, eu estou apenas dando ideia para a moçada, para eles aí. Fechou. Tranquilo. Então, ó, pessoal, então já sabem qual é a tarefa de casa para a próxima aula de eletiva, tá? Então, todas as sugestões que a gente colocou aqui, eu e o Paulo, vocês vão escrever, né? Reprodução mais marcante, curta-metragem, caracterização, todos esses tópicos dessas sugestões, vocês irão enviar para mim, tá? Vale nota sim. Eletiva é uma disciplina diversificada e também vocês são avaliados por isso, tá? E o último aí túnel do tempo de filmes, né? Então, só o Luan se manifestou, falou que seria super interessante a gente fazer esse Vale a Pena Ver de Novo, retomando os filmes que mais marcaram. Então, fica a lição para todo mundo, tá? Que na próxima encontro de eletiva, acredito que é daqui a 15 dias, a gente vai se encontrar, mesmo que não seja aqui, Star Wars é top. Não tem nem que falar, amo Star Wars. Então, assim, todos terão que responder essas questões aí, tá bom? Sugestões, tranquilo, né? Fazer a Guerra Mundial Z, você viu que interessante? Eu acho que não pode, tá? It a coisa, eu tenho horror, não pode. Professor, It a coisa é o melhor. Eu gostei, ele poderia fazer, você poderia fazer o It.
alguém personalizado do It. Mas eu ia morrer Não pode. de medo. Não entra na escola. Esse dia eu não entro na escola, hein? Eu não vou. Entendeu? Nossa, professor, com medo de um palhacinho, nem assusta. Não O vou, engraçado não é vou. que o It, ele é um extraterrestre que, assim, ele... Como é que fala? Ele se personificaliza em várias coisas, só que foi o palhaço que se destacou, né? Porque a gente Se já tem, né, ele. essa cultura de Vamos medo de supor, palhaço, né? assim. Na verdade, ele não é um palhaço. Vamos supor, o professor tem medo de palhaço. Ele vai lá, se transforma em palhaço e ele se alimenta pelo medo das pessoas, entendeu? Exatamente. Então. O cara vai se Ó, alimentar do Casa meu medo. Monstro, gente. Nossa, Casa Monstro foi um filme, um desenho, né? Que, assim, fez um sucesso tremendo, né? Porque estava em formato de desenho, mas vinha com toda uma história, né, de terror. Saiam do meu gramado! Nossa, Caroline também é pesado pra caramba. Nossa, Caroline, Caroline, você acha não. que é uma produção simples e é pesado pra Homenzinho torto caramba. também. Sim. Você vê que nem todo filme é só para criança, né? Ele tá no modo de desenho, mas não quer dizer que o contexto dele é infantil, né? E aí a última pergunta, né? Como faremos a culminância da nossa eletiva? Então aí, cabe aí vocês darem sugestões. Então, gente, eu vou... Nossa, o Estranho de Jack é perfeito, gente, é muito fofo, eu Perfeito, gosto. pode crer. Perfeito. E aí, assim, gente, nosso encontro é isso, para vocês saberem o que nós já coletamos dos dois grupos. E aí a gente só aguarda a resposta. Aí vocês podem mandar para mim no WhatsApp mesmo, tá? Pode ser escrito, pode ser por e-mail. Vocês veem, mas essa é a tarefa de vocês. Pensar e fazer essa pesquisa. Eu quero sugestões de todos esses tópicos, todas essas sugestões, inclusive como será a nossa culminância da eletiva, tá bom? Alguma dúvida, gente? Tá. Dúvidas? Sugestão. Sugestão, nós vamos fazer uma grande festa lá no pátio, todo mundo fantasiado com seus desenhos, tocar música de horror, aquelas músicas assim, que só as músicas, porque o segredo do bom O filme de cinema terror, sem não sei se trilha você sonora sabe, não é nada, né? é o tema, exatamente. A minha cagança, desculpa essa expressão, ela vem mais Da trilha das sonora. músicas, das trilhas sonoras, do que propriamente do filme lá, você entendeu? É aí que começa o negócio. A gente Nossa, pode professor, você pensar. acredita que eu tinha medo daquela música do Michael Jackson lá, do zumbi? Nossa, eu morria de medo. Então, é mesmo, é mesmo, É mesmo. é verdade. Minha mãe, pra nós ficar quieta, ela colocava esse filme, aí todo mundo ficava, esse filme não, essa música, aí todo mundo ficava quietinho. Ai, que legal. Sua mãe é geniosa. Então, meus anjos, para não tomar mais o tempo de vocês, tá? Então, assim, eu acho que vocês entenderam, né? Nós conseguimos aí fazer com que vocês pensassem em sugestões do que seria a nossa eletiva, tá? Qualquer coisa, eu coloco tudo em formato de pergunta, mas está aí no slide. É só responder as questões daqui, ó, das sugestões, né? Cada uma delas eu quero a opinião de vocês em cada um desses itens, mas esse item, e ainda pensem ao som da raça negra, Star Wars, o som de raça negra. É muito Então, legal. mas o que nós faremos na nossa eletiva, como vai ser a nossa próxima, como será o nosso fechamento de eletiva. Então, eu espero que vocês tenham gostado, né, Paula? A gente agradece a participação de vocês. Posso pedir um minuto? 10 Pode, segundos? deve. Porque veio uma ideia aqui bacana. Se, de repente, no nosso grupo pode ter uma pessoa, ou duas, ou mais, eles poderiam trabalhar as trilhas sonoras dos filmes. As trilhas sonoras, eles têm um outro capítulo à parte, tanto do medo, do romance, do espetáculo. É outra coisa, meu. O universo do cinema é assim, não é infinito, mas é gigantesco. É muito da hora. Adorei esse tema, adorei vocês, adorei a Kelly manja muito. Vou aprender com vocês e aí vamos entusiasmar as outras pessoas. Vamos entrar de corpo e alma nesse negócio aí, porque vai ficar muito lindo. Vocês já estão de parabéns. Show. Deixa eu só falar uma coisa com vocês, alunos, aí vocês se manifestem. Sabe o que eu vou fazer melhor? Para todo mundo ter, eu vou fazer o formulário e mandar para vocês, porque aí eu sei quem respondeu, assim não precisa ficar tirando foto, já manda no formulário. Então, assim, terminando a eletiva aqui, eu vou fazer o formulário e já envio no grupo de vocês o formulário da eletiva com essas perguntas, tá bom? Fechou? Eu acho que é isso, Paulo. Nossa missão de hoje foi cumprida com sucesso. Olha o pessoal falando para tatuar uma seta na cabeça. Ai, gente, é só fazer com tinta.
Fazer o avatar. Então, É, jovem, faz. Aham. agradecemos a participação. Só vou fazer a chamadinha aqui de quem tá para ganhar presença com sucesso, tá bom? Calma aí. Aí eu chamei o nome, gente. Pode sair da sala, que eu e o professor Paulo, a gente ainda vai conversar um pouquinho mais e vocês estão dispensadíssimos, tá? Mas deixa eu fazer a chamada primeiro. Então vamos lá de chamada. Chamei, a pessoa se manifesta. Melissa, tá aí? Melissa? Aqui. Muito obrigada pela participação, gatinha. Eu vou encerrar, inclusive, aqui a gravação, né? Para que vocês possam sair. Então, Melissa, ok. Espera aí. Aqui. Deixa eu parar a gravação. Ó, a Valquíria quer entrar. Gente, não sai não que a Valquíria quer entrar. Então, eu não vou... Ai, Melissa, fala pra Não, Melissa entrar de oh, novo, gente. misericórdia. Gente, a Valquíria acabou de entrar. Oi, Val! Fala aí com a gente. Val? Oi, compa. Oi, compa, tudo bom? Boa Tava tarde, finalizando, pessoal. gatinho. Boa tarde. Eu estava dando várias eletivas, tudo bem? Tudo bem, gatinha? Então, tá bom. Só de passagem. Ah, então tá bom. Já conseguimos fazer o nome da eletiva, os alunos eles já têm uma noção do que eles vão fazer, e a gente está lá finalizando, né? Vou passar um formulário para eles darem mais sugestões, porque a nossa eletiva é de filmes, né? Tem todo um roteiro do que a gente pode fazer na eletiva, sugestões, eles falaram dos filmes, tudo. Eles participaram bem, Que legal. e agora eu vou encerrar a nossa gravação, viu? Sorria, Valquíria, lindíssima. Lindona. E foi isso, tá bom, gatinho? Beijo. Então, galera, agora sim eu vou encerrar a gravação. Já fomos contemplados com a presença da nossa magnífica, linda vice-diretora, Valquíria. Agora sim, vocês podem. Vou continuar a chamada, tá? Pra gente